Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindas. Ó, a Queca já tá aí, a Jéssica. Vou chamar ela já. Deixa eu só já botar aqui o tema, né? Ó, o Padre Pedro Paulo tá aí com a gente. Seja bem-vindo, Padre Pedro. Educando os filhos na fé. Gente, vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem também? Me falem aí, por favor. Já te chamo, Queca. Peraí. Deixa eu fixar esse tema. Ô, Glória. Pronto. Vou chamar a Queca, então. Avisem aí a gente, por favor. Já falem de mim. Depois, quando ela entrar, falem pra ela também. Oi, amiga! Oi! Tudo bem? Tudo e contigo? Que linda! Que linda também. De verde, ela? Ah, terno E brilhante, aí, querida. como é que você tá? Me conta. Estou muito bem, obrigada. Que bom. Gente, ninguém respondeu pra mim ainda, eu acho. Vocês estão vendo, ouvindo bem a gente? A ouvidos, alguém falou aí. Então, acho que tá tudo certo. Qualquer coisa, nos falem aí. Sim? Sim, o amor disse que sim. Gente, boa noite, sejam bem-vindas. Estou super feliz com essa live, super animada. Amei o tema, eu também amei o tema. Eu tô o dia inteiro pensando nesse tema, pensando, meu Deus do céu, tem muita coisa para falar, não sei nem assim como que a gente vai conseguir. Porque surgindo muita coisa mesmo, acho que é um tema essencial. A Queca, né? Eu vou chamar ela de Queca, porque assim, o nome dela é Jéssica, mas é Queca, não dá, é impossível não chamar ela de Queca, porque é o apelido da vida dela, né? Então eu vou chamar de Queca, vocês não reparem. Mas enfim, assim, a Queca vai se apresentar também, né? Para que se tem alguém que não me conhece, eu sou a Larissa, sou mãe da Catarina de 4 anos e meio, Francisco, que tem 1 aninho, e tô grávida de 11 semanas. Da Tereza ou do Antônio, não sei ainda. E a Queca, ela vai se apresentar, mas ela é dona da Catholic Kids, né? Então, assim, ela tem como um propósito da vida dela mesmo, para além da maternidade, a educação das crianças na fé, né? Das pessoas na fé, acho que nós duas. E isso sempre tocou muito ela sempre teve isso muito forte como propósito. A ideia da Catholic Kids foi justamente pensando nisso, né? Então, quando eu pensei nesse tema, assim, fazer essa live com ela, eu achei que seria perfeito, até também por causa das conversas, das trocas que a gente sempre tem nesse tema, né? Somos amigas, somos comadres. Então, enfim, vai lá, amiga, se apresenta também. Então, eu sou a Jéssica, né? O meu apelido infantil, adolescente Queca. Eu tenho filhas, né? A Maria Cláudia, vai fazer 3 anos semana que vem, e a Maria Júlia, de 10 meses. Acho que é isso. Quer falar da Catholic Kids? Só apresentar a Catholic Kids para quem não E conhece. a Kids é uma loja de artigos religiosos infantis católicos. Então, a gente tem um site, né? O nosso Instagram, o site, a gente vende produtos para criança mesmo, desde quebra-cabeça, almofadinhas de santos, kit missa. Então, tem uma variedade aí de produtos e os produtos serão lançados nos dias. Fiquem atentos. E a Catholic Kids, né, que não vai falar, mas assim, foi algo que foi nascendo no coração dela, daí agora eu também chorar. Foi nascendo no coração dela há muito tempo, né? E ela foi amadurecendo aquilo, amadurecendo aquela vontade de Deus nela, assim mesmo, com esse objetivo de como fazer coisas que podem ajudar os pais a educar melhor os seus filhos na fé. O que eu posso fazer, né? E sentindo muito forte esse chamado, assim, para fazer coisas que ajudassem nessa educação, né? E daí, que eu acho que dado de lançar essa primeira questão para a gente começar a nossa conversa, assim, que talvez não sejam para algumas mães aqui, mas é uma dúvida muito recorrente no nosso meio, né? Na nossa sociedade. Meu Deus, por que isso? O marido trouxe guardanapos, tipo, acho que vou chorar. Lágrimas. Não, eu não choro muito em público. E o que eu tava falando? Ah, tá. A gente tem muito essa coisa na sociedade, assim, no meio, né? Mas será educar na fé e a liberdade, né? Será que não é melhor escolher, a criança escolher quando for maior, né? O adolescente escolher o que quer seguir? Daí eu já vou jogar para ti para ver o que tu quer falar e depois eu falo também.
Sim, só iniciando assim com um breve contexto, a educação, a gente está falando de educar os filhos na fé, né? A educação, para começar, ela desde o princípio, assim, já desde a antiguidade, da cultura grega, ela surge como um movimento de busca pela verdade. Então, de identificação, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E depois dessa identificação, é de um movimento de educar a vontade, né? De buscar a virtude, de escolher pelo que é bom e rejeitar o que é mal. Se inclinar para o bem e rejeitar o que é mal. Mas com o advento da Revolução Industrial, eu tenho um ponto, tá? Eu vou chegar lá. Com o advento da Revolução Industrial, essa educação de se tornar a melhor versão de si mesmo, de se buscar o transcendente, ela vai se descaracterizando. Porque com a Revolução Industrial, o que é preciso se formar? Operários, né? Nem é conveniente que as pessoas fiquem refletindo muito sobre as questões fundamentais. Quem sou eu? Para onde eu vou? Né? Isso não é mais interessante, isso não é mais conveniente. O que a pessoa precisa saber é executar uma função específica. Que nem a gente vê naqueles filmes lá do Chaplin, né? Do Tempos Modernos. Ele tem que saber rosquear ali a porta no parafuso. E cada vez mais a educação vai se tornando tecnicista, profissionalizante. E eu tô falando, claro, de uma educação escolarizada. Só que dentro das nossas casas, dentro das famílias, o processo foi o mesmo. Cada vez mais, os pais foram se preocupando com a profissionalização dos filhos, em criar bons profissionais, em formar meu filho. Eu vou ser um pai bem-sucedido se eu formar um filho médico, um filho doutor, né? E cada vez mais negligenciando a alma dos filhos, colocando a formação profissional acima do próprio espírito, da própria alma. Até assim, se a gente parar para pensar, por que fizemos faculdade? Ou quem não fez, por que quer fazer faculdade? Não é para buscar a virtude. Não é para buscar pela sede de conhecimento e sabedoria. É para se formar advogada. É para se formar psicóloga. Então, a educação foi corrompida mesmo. A educação perdeu essa característica de transcendência, de profundidade, para ir para uma questão técnica. E isso entrou nas nossas casas, nas nossas famílias. E para piorar, como a educação foi minada, a educação, o conhecimento da religião foi minado, as pessoas pararam de se interessar pela religião como um movimento natural, porque o homem tem um movimento natural de busca pela religião. O homem tem essas inquietações, esse vazio, essa lacuna. Ele quer saber de onde ele veio. Isso todo mundo tem isso dentro de si. Só que a religião foi travestida numa imposição. Então a gente vê, eu vejo assim, na geração da minha mãe, da minha avó... Travestida no sentido de transvestiram, né? Tipo assim, transformaram ela como se fosse isso, mas como não se sendo, fosse né? uma imposição. Um sim porque sim. Um não porque não. E isso, ela mina totalmente a sede que o homem tem pela religião, a sede que o homem tem de transcendência. Porque as coisas não precisam mais ser compreendidas e sabe, buscadas e descobertas. Não, é isso porque isso, aquilo porque aquilo. E você vai obedecer e você vai fazer assim, e a gente vai, me se deu, e a gente vai ler isso aqui, sabe? Então, isso mina nas pessoas, isso cria uma rejeição mesmo. A gente vê a geração dos nossos pais, e talvez até dos avós, criou uma aversão à religião. Então, aqui a gente se perguntar, tendo esse histórico, como nós vamos fazer com nossos filhos? A gente vê muitas famílias de pais bons católicos com filhos que não assumiram a religião católica, que não assumiram religião nenhuma por aversão. Então, aqui a gente... Então, a própria forma como foi essa educação na fé, provavelmente, né? Talvez um pouco por aí do que tá se falando também. Ou até por uma, assim, que eu acho que tem muito a ver, quando a gente fala em educação na fé,
Não dá da gente não falar da nossa fé. Na verdade, esse é o primeiro ponto, né? Se eu quero educar os meus filhos na fé, primeiro eu tenho que cultivar a minha fé. Eu tenho que desenvolver a minha fé, né? Senão é uma educação oca, vazia, não faz sentido nenhum. Então tem muito disso também, né? Muitas pessoas, às vezes, que já tinham... E daí, se a gente está falando da religião católica, que é a nossa, né? A coisa típica lá, né, do católico não praticante, o católico só de BGE, que na verdade não tem uma conversão profunda de encontro pessoal com Cristo, só faz porque tem que fazer. E daí como vai ser essa educação dos filhos? É claro que não, que vai estar faltando muito. É claro que não vai ser uma educação de verdade, né? E os frutos realmente daí vão ser, provavelmente, filhos que não veem sentido naquilo, porque se, no fundo, nem os pais estão vendo sentido naquilo, né? Então, quando a gente está falando de educação na fé, e a gente está falando de nós para os nossos filhos. A gente não está agora aqui querendo pensar na nossa criação, né? Nós com os nossos pais. Mas se a gente quer passar isso para os nossos filhos, a gente precisa primeiramente, com certeza, alimentar a nossa, desenvolver a nossa, formar o nosso espírito, né? Com a doutrina, enfim, com tudo relacionado à nossa fé, para que isso possa passar para eles. Não só em termos de educação, sei lá, catequética, mas principalmente com a nossa vida, né? Que a gente sabe que é esse que vai ser o principal, a principal educação, o principal educador, principalmente na idade pequena, né? Na idade dos Então, pequenininhos. assim, eu acho que a gente, até antes de ter filhos, eu já tinha muito esse receio, sabe? Meu Deus, para uma pessoa, por exemplo, que torce pro Figueirense, uma coisa horrível se a criança resolver torcer para Havaí. Imagina para alguém que tem uma religião católica, por exemplo, a gente que tem uma convicção católica, a gente não consegue imaginar como seria se os nossos filhos optassem por outra religião. Então, como passar essa nossa fé sem impor? Criar na criança o desejo pelo conhecimento. Aqui a gente pode trazer como imagem, né, que os pais são como que estacas na terra, né? Tem essa figura de linguagem, assim, que os pais são as estacas e os filhos são como que a planta que vai crescendo ao entorno dessa estaca. Vai chegar num determinado momento, num momento adequado, propício, que a gente vai retirar essa estaca. E já não vai mais importar tanto se bater em ventos contrários. A árvore já está bem enraizada. Ela já tem uma base bem edificada. Então, assim que a educação na fé, né? A gente é essa estaca firme. A gente não pode achar assim, ai, não, eu vou deixar que o meu filho escolha, ele vai ter liberdade para escolher o que quiser. Ele vai, e aí é que tá o pulo do gato. A gente tem que educar para liberdade. Mas a gente tem que educar sendo essa estaca. A gente tem que educar de modo que a base seja tão sólida que quando a estaca for retirada, ele meio que não vai ter outro caminho. Ele não vai conseguir não ir para o céu. Ele não vai conseguir não seguir o caminho que a gente edificou. Né? E aí como? Como que a gente faz? Até pode, né? Até pode, mas assim, a tendência né? Tá tudo encaminhado para aquilo, né, Keca? Tá tudo encaminhado para aquilo. E não, tô te cortando no meio, quero terminar, quero complementar isso que tu tá falando, assim. E pensando nisso, né, que tu tá falando agora da liberdade, em primeiro lugar, daí entra muito o conceito de autonomia, né? Claro, vai ter autonomia para decidir, vai ter a liberdade para decidir, mas o que é ter autonomia? É simplesmente fazer o que quiser fazer, o que der na telha? Uma pessoa só é verdadeiramente autônoma se ela tem todas as informações, né? Eu preciso primeiro ter todas as informações para daí então escolher o que eu vou fazer com aquelas informações. Então, como é que eu vou privar os meus filhos das informações para daí eles escolherem? Daí, assim, primeiro que não existe não educar. Todo mundo está o tempo todo aprendendo. Então, se seus filhos não estão aprendendo contigo, seus filhos não estão aprendendo com a família, estão aprendendo em outros lugares. Estão aprendendo com a televisão, estão aprendendo com os professores, com os avós, com os amigos, com qualquer outra coisa, né? E isso vai influenciá-los para as suas escolhas na adolescência. Então, quero dar liberdade para o meu filho escolher, entre aspas. Na verdade, você está deixando que outras pessoas o ajudem a tomar essas decisões, né? Porque ele não existe ficar neutro no mundo, não existe ficar neutro na vida. Então, assim, outra coisa, se eu tenho algo bom, se eu conheço algo muito bom, eu não quero dividir com as pessoas, ainda mais com as pessoas que eu mais amo,
né? E daí entra a questão da conversão mesmo, assim. Se eu acho que eles têm que decidir depois até que ponto tem aí uma conversão de verdade, né? Porque se a gente conhece algo de verdade bem, assim, algo, a gente conhece algo que é bom, a gente vai com certeza querer passar para os nossos filhos, né? Tem uma outra, tu falou da estaca, mas tem uma outra metáfora também, não lembro agora, acho que foi a Sammy que já falou isso. O que eu vou fazer com os meus filhos? Eu vou pegar eles num mar revolto, turbulento, cheio de ondas, vou jogar eles lá dentro para que eles se virem, né? Digamos que seria isso, assim, deixar aqui descendo na adolescência, né? Ou eu vou primeiro ensiná-los a nadar, vou ensiná-los a nadar, vou ensinar, e até que eles estejam muito, né, bem naquilo, daí eles vão entrar em contato, então, com toda essa turbulência. Então, a educação é isso, né? A educação é preencher as lacunas, né? Preencher ali tudo que o meu filho demanda, que o meu filho necessita, né? E conforme, se essas lacunas estão bem preenchidas na fé e etc., quando ele for para o mundo, quando ele for para a escola, quando ele tiver os amigos, ele está com aquelas lacunas preenchidas, digamos, né? Ele não vai ser enchida com qualquer besteira, com qualquer coisa que ele aprender. Ele tem ali uma resposta. É claro que daí ele vai questionar, é claro que ele vai comparar as respostas, né? Vai chegar nas suas próprias reflexões, mas ele tem algo ali, né? Ele não tá, digamos, vazio. Então, eu vejo, assim, a nossa educação dos pequenininhos, né? Desde pequenininho na fé, como a gente plantando mesmo essa sementinha neles, né? Essa sementinha da fé mesmo. E que um dia pode germinar, né? E que um dia pode dar frutos. Que tristeza é eu nem ter plantado essa semente. Como vai poder dar algum fruto se a semente nem foi plantada, na verdade, né? Então é a gente que tem que estar semeando isso. Já tem gente ali perguntando como. Calma, a gente vai falar de tudo. A gente também tá louco para contar as nossas experiências das meninas. A gente vai falando ao longo da live. Não, Lari, aqui tem um perigo muito grande, né? A gente está num momento em que parece que se proliferaram assim essas pedagogias positivas e disciplina positiva e linguagem não agressiva e blá blá blá. Tudo isso tem muita coisa de verdade, mas a raiz é muito perigosa, porque eles partem da concepção de que eles ignoram o pecado original, essa é a verdade. Eles negam o pecado original, como se a criança fosse uma folha de papel em branco. Ou seja, sem más inclinações, sem nada. Ela vai, a personalidade dela, tudo vai se construir na maneira como ela vai ser estimulada, né? Aquela coisa do homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Mas assim, isso é tão, desculpa a palavra, isso é tão imbecil, porque eu tenho um neném de 10 meses e ela já tem más inclinações. Ela tem más inclinações. Ela tem 10 meses. E se ela tá brincando com o brinquedo e eu tiro da mão dela, ela fica brava? Ela quer de volta? Ela é egoísta? Sabe? Ela tem ciúmes da irmã, ela tem más inclinações. Então, não basta a gente achar que a criança é uma caixa vazia, a gente vai colocando coisas. Não, a gente tem que ir corrigindo. A gente tem que ir corrigindo para que ela vá para a gente lapidando esse espírito. Né? Então, a gente vai colocando coisas boas e lapidando o que está errado. E como que a gente vai colocar coisas boas? Eu acho que essa é a principal pergunta. A gente precisa gerar interesse na criança pela religião. Como que a gente não gera interesse impondo? Esse já é uma forma de não gerar interesse, né? Tudo que nos é imposto, tudo que a gente é obrigado a fazer, a gente já cria uma aversão. Por exemplo, quando a Julinha tá brincando, tá com um brinquedinho e ela perde o interesse por aquele brinquedo, ela larga, às vezes eu pego e escondo numa caixa, coloco uma caixa em cima, e aí volta o interesse dela. Ela vai lá procurar naquela caixa. Então a religião é mais ou menos isso, assim. A gente entrega um pouquinho e espera e deixa a criança digerir aquilo. E daqui a pouco ela vem perguntar. Né? Então, eu tenho muita experiência com a Maria, assim, de contar alguma história da Bíblia, alguma coisa, e aí passa um tempo, ela, mamãe, mas, né, que nem noite passada, antes de dormir, ela olhou assim pra mim, mamãe, mataram a mãezinha do céu também. Tipo assim, ela ficou pensando, como será que a mãezinha do céu morreu, sabe? Então, eles vão criando os links, é incrível.
Minha filha não tem 3 anos ainda, Eles sabe? têm cérebro, sabe? Tipo, eles pensam também, eles também refletem, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ir mostrando uma religião que ela é feliz, que ela é alegre, que ela é interessante. Que ela é interessante e ela responde a perguntas que todo mundo tem dentro de si. Lá na frente, na adolescência, quando essas perguntas vierem de uma forma mais forte, quem sou eu? Que mundo é esse? Essa vida vale a pena? Todas essas perguntas vierem à tona, o adolescente ele vai olhar para dentro e procurar essas respostas. E se a gente não tiver colocado nada lá, ele não vai encontrar. E aí talvez já seja tarde demais para plantar. Entendeu? Nunca é cedo demais para começar. Mas pode ser tarde demais. Ok, vamos falar desse começar, então. A Paula tá ali perguntando também quando que começaram a perguntar. Então, assim, primeiro, quando começar a ensinar, né? Que eu acho que é uma dúvida comum. Eu vou falar por mim, falar por ti também, assim. Eu acho que não dá de pensar que vai chegar o momento, sabe? É uma coisa da gente estar sempre mesmo, assim, tá na barriga, a gente já tá rezando, a gente já tá fazendo as coisas que a gente sempre faz. É um bebezinho, assim que pode já sair de casa, já ir pra algum lugar, já vai levar pra missa. Por que que não vai pra missa, aquele bebê, né? Quando pode, obviamente. É estar inserindo na rotina, já que tem que ser da família, né? Eu lembro que quando a Catarina, que é a minha mais velha, era bem pequenininha, tipo, rolava toda aquela coisa assim de demorar para fazer dormir, e daí todo o ritual do soninho, ai, vai dar o banho, aí vai dar o mamar, e fica um século fazendo dormir, dar mamar. E eu lembro que eu ficava muito agoniada, que demorou um pouco pra gente ter, tipo, a oração da noite, assim, juntos com ela, sabe? E eu ficava muito angustiada com isso, assim, tipo, quando que a gente vai começar? Tipo assim, quando que vai dar de fazer? Porque parecia que naquele ritual louco do sono não cabia, sabe? Até em algum momento, que eu não vou lembrar exatamente, assim, a gente foi começando com ela ainda muito pequenininha, com ela ainda nem sabendo falar, né? Então é a coisa da gente ir envolvendo eles em tudo que é possível mesmo, assim, tipo, na rotina, né? Desde nas orações, desde fazer uma oração da noite, desde a oração antes da refeição também, que eu acho que provavelmente foi a primeira coisa que a gente deve ter começado aqui, a oração antes da refeição, a ler as historinhas, tudo isso vai despertando neles o interesse, né? Então, assim, eu lembro que a gente lia muito, fazendo as orações, e daí, durante muito tempo, ela não entendia. A gente conversou muito sobre isso, eu e a Keca também, sobre a oração da noite, assim. Durante muito tempo ela não entendia. Aí depois ela começava a repetir algumas palavras do Santo Anjo. Daí depois ela começava a fazer a mãozinha. Aí daqui a pouco a gente, né, a gente faz a nossa oração assim, cada um da família pede perdão por alguma coisa do dia, faz um agradecimento e pede alguma coisa para Deus. Depois a gente faz algumas orações decoradas e daí pedimos algumas intercessões. E daí, quando ela foi começar a falar mesmo e a pedir as intenções dela, que a gente foi sentindo o negócio sendo envolvido, assim, né? Até ela entender o que é o pedir perdão, até ela entender o que é agradecer. Até hoje, às vezes, ela se confunde ainda sobre o agradecer e pedir. Várias vezes ela pede na hora de agradecer, ela não entende, não é muito claro ainda para ela, assim. E tudo isso sendo despertado na criança, primeiro, desenvolve muitas virtudes, né? Virtudes, acho que é outro assunto que eu anotei aqui também pra gente falar. Porque assim, ela tem que identificar o que ela fez de errado no dia. E ela tem que pedir perdão. E quantas vezes aquilo para ela era um sofrimento? Será tipo, eu não quero pedir perdão. Eu não quero pedir desculpa disso. Eu vou chorar muito se eu tiver que pedir desculpa disso. Ela falava, sabe? Então, assim, tudo isso vai envolvendo. E daí, quando a Paula perguntou ali, quando começaram a perguntar, eu acho que tô tentando lembrar aqui, assim, sabe? Eu acho que muito é das histórias que a gente vai contando. Tanto dos livrinhos, assim, né? Dos livros contando história de alguns santos, de Nossa Senhora, da história da vida de Cristo mesmo, principalmente, que vai despertando muita curiosidade delas e vão perguntando. E outra coisa que eu acho bem importante também é as datas comemorativas, né? Então, tipo, na Páscoa, tá preparando para Páscoa e tá explicando o que que é. No Natal, tá explicando o que que é. Tá vivendo aquele tempo com a criança, tá repetindo aquelas histórias. Daí, assim, daí a gente tá lá falando que na Páscoa tudo que tá acontecendo, que é a Quaresma. Aí a gente fala do Domingo de Ramos. Aí, de repente, a gente vai lá pra missa e tem os ramos. E a coisa vai fechando, sabe? E eles vão começando a perceber que tá tudo ligado. E eu acho que algumas fichinhas vão caindo mesmo. Aquilo vai sendo envolvido no dia a dia das crianças, né? E vai despertando todas essas curiosidades. Sim, Esses dias uma... Quer falar? Pode falar. Nós também, Rê, te amamos. a, no... a nossa Pode igreja, falar.
ela é muito rica, né? Ela é muito catequética. Então, assim, o tempo de quaresma, o tempo de advento são muito propícios para inserir a criança naquele mistério, assim, no mistério da Páscoa, no mistério da encarnação de Jesus. Claro, sempre usando a linguagem adequada à idade. Sim. Né? Mas assim, agora na quaresma, ano passado a quaresma já foi sensacional aqui. A Maria foi entendendo, gente, ela não tinha 2 anos ainda, né? Ela já foi entendendo que os malvados bateram em Jesus e que colocaram, e ela falava, botaram em Matus, e ela falava, e esse ano foi mais ainda, sabe? Infelizmente a gente não participou da celebração do Tríduo, mas aqui em casa a gente viveu como se fosse assim, e ela realmente viveu, sabe? A gente fez um lava-pés aqui em casa. A criança, o ser humano, né, precisa de manifestações externas das realidades sobrenaturais. A liturgia da igreja é isso. Essa manifestação externa que a gente vê de uma realidade que a gente não vê. Então, para a criança, essa coisa palpável assim é ainda mais fundamental. Uma coisa que eu comecei a perceber é que a gente fala muito de temperamento, né? Mas como é importante identificar o temperamento da criança para saber como suscitar um interesse. Eu ouvi, acho que foi a Daí Tiba falando uma vez, assim, de como eles percebiam, por exemplo, que um filho que era colérico gostava mais de história de santos que eram, assim, de santos guerreiros, que estavam no campo de Santa Joana d'Arc, ou de quando o malvado se dava muito mal e morria e alguém matava, né? O colérico às vezes tem essa coisa de desafio e tal. O melancólico ficava sempre com pena quando o malvado não se convertia e tal. Então, assim, entender a lógica da criança também, né? Para suscitar um interesse nela. Estudar a vida de santos é fundamental. É Assim, fundamental. talvez seja uma das coisas mais importantes. Porque ali é que a criança vai aprender a virtude. A criança vai conhecer a vida do santo, aprender a virtude, aprender. Os santos têm que ser os super-heróis da criança. A criança não pode conhecer melhor a história do super-homem e da Mulher Maravilha do que de Santa Rita de Cássia e São Padre Pio. Né? Ela tem que ver ali que é uma pessoa real, sem poderes extraordinários, que faz o extraordinário. Né? E hoje tem muitos livros, muitas coisas, né, que ajudam a gente, assim, porque pode parecer estranho para quem não tem esse hábito, pensar em contar a história de santo para uma criança. Mas, primeiro, nós mesmos, se a gente conhece bem a história, a gente até é capaz de contar de uma forma, né? Nossa, Santa Teresinha do Menino Jesus mesmo, mais fácil de contar de uma forma, assim, super infantil e amorosa para a criança, né? Mas tem muitos livros, muitas coisas que nos ajudam nesse sentido também. E eu acho que uma coisa que vem também bastante nesse assunto é, assim, é sobre ser o nosso papel, ser o papel da escola, é o papel dos padrinhos, é da catequese, sabe? De quem é esse papel. Eu vejo muito acontecer dos pais delegarem mesmo essa função para outras pessoas, né? Então, assim, primeiro lugar nessa parte, assim, é óbvio que é nossa função enquanto pais, nós somos quem está mais frequentemente com as crianças, nós somos a intimidade da criança, né? Quem eles confiam, quem eles têm segurança. Qualquer coisa que a gente ensina tem muito mais peso, pelo menos para as crianças pequenas, do que qualquer outro contexto. Então, é claro que primeiro é no seio familiar mesmo. Segundo, a importância também daí da gente cobrir todo esse entorno da criança com boas referências nesse sentido, né? A gente tá crescendo cada vez mais uma onda, assim, do homeschool, né? Das mães, dos pais quererem que as crianças sejam educadas em casa, também por isso. Não só por isso, mas principalmente, eu acho, pela própria educação na fé, né? Para as crianças não serem assim corrompidas nas escolas. Mas assim, não é possível só dessa forma, né? Não é possível educar nossos filhos na fé só fazendo homeschool. A Keka faz homeschool, eu não, meus filhos estão na escola, até o pequenininho na escola, preciso colocar. Mas assim, é uma escola que eu confio completamente, sabe? Que foi muito bem escolhida e que eu estou extremamente satisfeita com ela. Então, isso é muito importante. A gente não pode, se a gente quer colocar nossos filhos na escola, se a gente precisa, em primeiro lugar, colocar nossos filhos na escola, não pode ser qualquer escola. Por mais que assim, que a gente entende que a principal educação vai ser em casa, mas é complementar. A escola também educa, também vai educar, também vai ter um papel importante. Então, quando eu vou escolher a escola, eu não posso escolher a escola porque é mais perto da minha casa, né? Inclusive, se eu precisar me mudar e puder,
Para botar numa escola melhor, tem uma amiga que se mudou de cidade, agora saiu de Florianópolis, foi para Curitiba, porque lá era a escola que ela confiava para colocar os filhos. E eles se mudaram de cidade, tinham essa possibilidade, claro, mas pensando na escola. Então, assim, a escola não é qualquer coisa. Se os nossos filhos estão na escola, é algo muito importante que a gente precisa pensar muito bem, porque a escola ela precisa complementar esse ensino em casa, precisa ser algo que anda junto, né? E daí eu tô trazendo essa coisa da escola até para introduzir a questão das virtudes, porque, assim, o aprendizado das virtudes é algo essencial, né, na vida das crianças mesmo. E daí quero até trazer o exemplo da escola da Catarina, é pré-escola, na verdade, né, só até os 6 aninhos, assim. Mas eles ensinam virtudes na escola. E eu acho sensacional, assim, o exercício que é feito, sabe? Tipo, tem tantos dias, assim, não chega a um mês, é um pouco menos. Eles recebem uma tabelinha e aquele mês, digamos, eles têm uma virtude que a turma está trabalhando aquela virtude. Então, por exemplo, é a virtude da obediência. Então, chega em casa, tem uma tabelinha, a gente tem que fazer combinados com ela, então já mistura a escola com casa, né? Tipo assim, a tarefa de casa dela não é fazer um exercício. A tarefa de casa dela é ser obediente. Ela tem que ser obediente. E se ela não for, ela não vai fazer o desenho, não vai pintar aquele quadradinho. Entendeu? E depois ela vai chegar na escola e a professora vai ver quantos dias que ela não foi obediente, eles vão conversar disso, mesmo com 4 anos, ali na roda com outras crianças. Vai ter um mês que a virtude é da ordem. Então, a gente vai trabalhar muito com ela em casa, dela tá organizando os brinquedos dela já tudo em casa em ordem, né? E tudo isso são coisas que vão nos ajudando. Eu tô trazendo esse exemplo principalmente porque, assim, independente da escola, é algo que a gente pode fazer com nossos filhos. É mais um exemplo, né? Se a gente quer trabalhar as virtudes com eles, a gente pode fazer coisas, assim, até instigantes, que a gente vai explicando no dia a dia. Ó, lembra que a mamãe tá te pedindo para guardar os brinquedos? Lembra que eu te expliquei da virtude da ordem? É isso. Isso é ter a virtude da ordem. Então, tu vai fazer isso agora, né? Se tu fizer isso no dia, a gente depois vai, sei lá, pode ser um jogo, a gente pode transformar as coisas em jogo, assim, né? Tu vai pintar aquele quadradinho, que seja. Então, o quão é importante essa coisa complementar da escola mesmo e das virtudes. Não sei se queres falar alguma coisa disso das virtudes, quer que senão eu já vou. É muito importante, assim, a criança aprender a nomear, né? A nomear as virtudes. Porque a criança Nomear. tem muita dificuldade de se expressar linguisticamente, né? Verbalmente. Então, para a criança, quando ela percebe que ela dividiu o brinquedo com a amiga e a gente fala, viu, filha, você foi generosa. Daí ela, ai, eu quero ser generosa. E aí eu digo assim, você lembra do santo tal? Ele era generoso. E aí ela busca como um tesouro aquela virtude. Ela quer ser generosa. Olha, filha, você. A mamãe pediu para você pegar tal coisa, você foi obediente. Parabéns. E aí ela fica toda feliz, ela bate palma para ela mesma. Eu fui obediente, né, mamãe? Teve um dia desses na mesa que ela não queria comer. E aí o papai, aí o meu marido falou assim: não, então come mais três pedaços. E aí, geralmente, ela fica, ai, não vou comer, não vou comer. Aí, ai, não quero, não quero, não quero. E nesse dia, não, nesse dia ela pegou e comeu. Aí ela pegou e olhou assim, viu, papai? Como eu fui obediente rápido. Então, assim, Bonitinha, tadinha. aquela luta, sabe? E se sentir orgulhosa dela mesma. E isso, assim, para progresso na vida espiritual, no futuro, é muito grande ela saber, ela fazer, chegar no final do dia e fazer um exame de consciência. Tem adulto que não consegue fazer essa autoanálise, sabe? E aqui é na infância, na primeira infância, né? O pessoal fica, ai, com que idade? A gente sente, é uma coisa natural que vai acontecendo. A gente vai vendo o que a criança é capaz de dar. Né? Aqui em casa também teve essa coisa assim, eu queria tanto fazer oração com ela antes de dormir, mas a rotina não deixou. E aí, aos poucos, a gente foi colocando também, né? A oração da noite. Como tu falou, a oração da refeição é o principal. Porque É assim, mais mesmo fácil nem no colo, mesmo o neném do colo, ele já participa da oração da refeição. Pega a mãozinha do neném, coloca lá, né? A oração que a escola da Catarina ensina, que a gente reza aqui em casa também. Menino Jesus, que nasceu em Belém, abençoai este alimento e a nós também. É bem facinho, criança de 2 anos já consegue rezar. E aí, elas não esquecem. Antes, a Maria vai começar a comer. Ai, a gente não rezou, sabe? Elas que lembram pra gente no final. Agradecer o alimento. Olha só que coisa digna, sabe? Que dignidade. Vai ensinando, assim, gratidão. Olha quanta coisa, sabe? Isso tudo é uma formação, é aquela coisa. A gente vai enchendo aquela caixa.
enchendo aquela caixa com coisa boa, e quando a criança precisar, ela consegue encontrar lá dentro dela aquelas virtudes que a gente semeou, né? Uhum. E aí a gente pode ficar naquela dúvida assim, ai, mas como, quando que eu vou fazer as coisas? A minha filha vai para a escola, eu trabalho e tal. E uma coisa que a gente até anotou aqui para falar, tem uma palestra do Ítalo que Ai, chama boa. Educando para o Céu. Tem no YouTube, Ítalo Marcílio Educando para o Céu. Uma das melhores palestras que a gente já viu, né? Que a gente amou essa palestra dele. Sensacional, assim, ó, sensacional. Foi uma das melhores coisas de educação de filhos que eu já ouvi, assim. E ele fala que a educação dos filhos passa por 3 altares. O primeiro altar, que é o que a gente acha que para por aí mesmo, é o altar do templo. Então, assim, o que é? Levar a criança na missa, né? O altar do templo mesmo, da igreja com I minúsculo. Levar a criança na missa, na catequese, essa coisa assim, bem, digamos, formal. O segundo altar, são 3 altares, né? O primeiro é do templo. O segundo altar é o altar da mesa de jantar. E assim, para mim, isso faz faz tanto sentido, porque dificilmente a gente vai ensinar os nossos filhos sentado com a atividade dirigida de 3 horas. Não vai ser ali que vai ter educação. Vai ser no carro, no caminho para algum lugar, vai ser durante a refeição, vai ser na hora do banho, que a gente vai retomando os links. Sabe, a gente ensinou alguma coisa, a gente ensinou a história de Santa Rita de Cássia. A Maria adora a história de Santa Rita de Cássia. Quando chega na hora do almoço, filha, conta pro papai a história de Santa Rita de Cássia. Ai, tem a história das abelhas. Aí cria um link. Aí ela foi tomar banho, não sei o quê. Aconteceu alguma coisa. Oh, lembra das rosas de Santa Rita? Oh, rosa vermelha de Santa Rita. E aí a gente vai criando link, vai criando link. Então, assim, a importância da convivência familiar, da entrega, de não estar ali, ó. O tempo... não só desse ensinamento mesmo assim catequético, mas aí principalmente na nossa convivência mesmo de virtudes, né? Porque daí a gente estava falando, era isso que eu ia falar também. A gente está falando da virtude, de ensinar a criança a virtude. Só que a criança vai, mais que tudo, aprender vendo a gente realizando a virtude ou não realizando, né? Mas pelo menos assim, vendo o nosso esforço em tentar exercitar as virtudes. Ela tá vendo ali tudo que está acontecendo. Então, esse convívio familiar é a catequese na prática, digamos assim, né? É o que ela aprende, agora ela vivencia na prática. Isso, e a nossa presença, sabe? Não é só estar com a criança, é estar presente, é largar o celular, é estar ali presente. Assim, todo momento é ocasião de educar. Todo momento é ocasião de educar. E geralmente são os momentos de trânsito que são onde as coisas mais incríveis acontecem, né? São realmente coisas durante a rotina que a gente vai conseguindo suscitar na criança esse desejo pelo conhecimento, pela sabedoria mesmo. Tá, daí só deixa eu retomar, então. São 3 altares, né, para a educação dos filhos. O primeiro é o altar do templo, da igreja, da missa, da catequese. O segundo é da mesa de jantar, que é do convívio familiar entre os irmãos, do pai, como a mãe e o pai se tratam. Daí tem o terceiro altar, né? Que o Ítalo fala que é a cama do casal, o leito conjugal, que é a relação do pai e da mãe. Ali também é a educação para a fé, a educação para o céu. Ele fala assim, a importância de ter um pai e uma mãe que se amam, que se respeitam, que são... até vocês falaram bastante disso ontem, né? Na live com a Maricele, o pai e a mãe são o centro da família, não são os filhos. O pai e a mãe são o centro da casa. São a base daquela família, né? São a base sólida da segurança. Então, assim, importante que o casal esteja bem. Se o casal não está bem, a educação dos filhos não vai bem. Então, assim, né? A importância de a gente voltar para o casal, né? Para o bem dos filhos, se voltar para o casal também. Então, são esses 3 templos, né? Que ele elege, assim, eu achei... perfeito, né? A gente tem mais uns 15 minutinhos, mais ou menos, tá, amiga? Trazendo isso que a Keka tava falando ali da convivência e tal, né? Eu tenho uma coisa que eu acho que, assim, para mim é o principal. Porque a gente pode pensar na educação na fé. A nossa tendência, eu acho que é pensar mesmo, assim, uma coisa mais catequética, em atividades para fazer com os nossos filhos, em ler livros. A nossa tendência é pensar, né, nessas coisas. E elas são importantíssimas, elas devem acontecer, são importantes realmente que aconteçam. Mas, assim, eu percebo
particularmente, né, na minha experiência de mãe, que essa educação que mais acontece, que, assim, que mais efetiva é justamente no que a Keka estava falando, na sensibilidade da gente aproveitar os momentos, sabe? A Paula te perguntado quando começam a fazer perguntas. Olha, eu não me lembro. Eu sei que a Catarina tem 4 anos e meio e a gente tem verdadeiras conversas teológicas, assim, ó. É absurdas as conversas que a gente tem, sabe? Esses dias mesmo eu cheguei, tirei ela do banho, cheguei na sala contando pro Pedro, assim, de vez em quando vem contar pra ele alguma coisa assim. Cara, tu não tem noção a conversa que a gente acabou de ter. É absurdo, porque vai suscitando mesmo interesse, assim, sabe? Então, coisas do tipo... Esses dias a gente tava sendo muito bem... A Catarina, ela fala muito de casamento. É a coisa mais engraçada do mundo, assim. Ela fala o tempo todo do marido dela, como é que ela vai achar o marido dela e quem que vai ser o marido dela, tipo, muito. Maria também. E daí ela veio pra mim com essa assim... Ô mãe, mas assim, e se eu depois não gosto, depois que eu casar, eu não gostar mais do meu marido, eu posso escolher outro marido? Olha o tipo da conversa que eu poderia simplesmente falar, ai filha, não fala besteira, né? Claro que não, eu poderia falar isso, mudar de assunto, se troca logo, estamos com pressa, vem jantar. É isso que a gente faz às vezes, mas olha só, eu consegui ter uma conversa com ela. Que oportunidade. Que oportunidade. Ali está o interesse para aprender. Aquela hora. Exatamente. Consegui conversar com ela, tipo, explicar pra ela que não, mostrar pra ela, assim, entre aspas, o absurdo que ela estava dizendo, né? Falei pra ela, filha, já pensou se a mamãe fizesse isso com o papai? O que que tu achas que seria? Tu não vê que às vezes a mamãe fica irritada com ele? Né? Imagina só, se quando eu tiver, toda vez que eu estivesse irritada com ele, eu pegasse e fosse embora procurar outro marido. Como é que vocês iam ficar? Como é que ia ficar a nossa família? O que que tu acha? Tu acha que dá de fazer isso? Né? Não, filha, é justamente para isso que exige. Olha que bonitinho dela assim. Não, mamãe, mas assim, se eu achar ele bonito e daí depois que eu casar, eu achar a voz dele feia. Eu acho que ele é assim, né? Sensacional. Não, filha, é pra isso que existe o namoro, é pra isso que a gente tem que namorar bem, porque daí a gente vai conhecer uma pessoa. Aí eu mostrei pra ela, assim, né? Porque eles não têm noção do tempo direito. Então, quando ela. Imagina, ela nasceu, a gente já era casados. Eu expliquei pra ela, filha, o tempo que o papai e a mamãe namoraram é o mesmo tempo que tu tem de vida. Olha só quanta coisa tu já viveu. Nesse tempo todo, a mamãe e o papai eram só namorados. A gente tava só se conhecendo, a gente nem tinha casado ainda. Então, a gente se conheceu, a gente passou por muita coisa junto. Fui contando um pouco pra ela disso, assim, sabe? Explicando pra ela, daí, aproveitando pra explicar do namoro, como é um tempo importante, como tem que aprender a conhecer. Então, é tanta coisa que surge nesse convívio mesmo, e agora a gente em quarentena, mais ainda, né? Então, assim, aproveitar mesmo as oportunidades, porque as perguntas vêm, só que às vezes as perguntas vêm de uma forma muito sutil e que se a gente não prestar atenção, elas vão passar, gente. E são verdadeiras oportunidades, são verdadeiras pérolas pra gente aproveitar, que dão conversas absurdas, sabe? De maravilhosas. Quantas vezes eu não tive conversa assim com a Catarina que eu fiquei assim depois assim, meu Deus, eu não acredito que eu tive uma conversa dessa com uma criança de 4 anos, sabe? Esses dias também queria vontade de contar 1000 historinhas, assim, né? Mil cases para vocês imaginarem a situação também. Agora na Páscoa, eu até contei na live da Páscoa isso. A gente tava conversando, olha só, a Maria, ela faz 3 anos semana que vem. E a gente tava conversando sobre o pecado original. E aí eu contei que, né, que Adão e Eva, Deus falou para eles não comerem da árvore do fruto que está no meio do jardim, mas eles desobedeceram. Aí eu fiz para ela a metáfora, assim, como se o papai tivesse deixado um chocolate em cima da mesa e tivesse saído. E aí, quando ela escutasse o papai chegando de carro, ela já ia ficar envergonhada, porque ela tinha desobedecido. E aí, Deus expulsou eles do paraíso, como se o papai tivesse expulsado ela para fora de casa e tal. E aí ela ficou assim, desconsolada. Que Deus é esse, sabe? Que Deus malvado. Por que Deus fez isso com eles? E aí, eles foram expulsos do paraíso. Eles não vivem mais no paraíso. Aí ela ficou assim, meu Deus, sabe? Daí eu falei, filha, mas você sabia que o paraíso ainda existe? Daí ela ficou assim, toda interessada, sabe? A gente precisa criar esse interesse. Como assim, mamãe? Aonde está esse paraíso? Eu falei, esse paraíso é o céu? Aí ela parou assim. Aí eu, contando pra ela, me emocionei, porque até pra mim caiu uma ficha, assim, sabe? Eu falei assim, Adão e Eva, eles desobedeceram, mas se a gente obedecer a Deus, a gente pode voltar pro céu, que é o paraíso. Aí, e assim, quando eu contei pra ela, eu entendi mais profundamente essa verdade, assim, sabe? E a gente ficou se olhando, e foi um momento, assim, sobrenatural mesmo. De graça. E aí agora ela já gravou isso, assim, sabe? Que ela quer voltar pro céu, porque Adão e Eva desobedeceram e ela tem que ser obediente para poder voltar. E lá no céu tá Jesus e os anjos e os santos e coisa.
Então, assim, a capacidade imaginativa da criança é muito grande, sabe? Se a gente consegue trazer as verdades de forma lúdica, né? Falando a língua da Uma criança, historinha mesmo, sim. é incrível a capacidade que eles têm de compreensão de verdades transcendentes, de Eucaristia, de redenção. E assim, ó, para isso é importante que a gente saiba do que a gente está falando, né? A gente tem que se Exatamente. formar para Não, poder não. formar. A gente tem que se formar para Uhum. poder formar. A gente não pode menosprezar a capacidade da criança de entender, porque eles entendem. E assim, na adolescência, na idade adulta, ter essas verdades sedimentadas é completamente diferente do que eles chegarem lá na Crisma com 12 anos e terem Claro. que entender como que Jesus entra no pão, sabe? Como que o pão vira Que Cristo? absurdo, aí vai pensar, ai, Que que absurdo, absurdo! não é verdade, né? Tipo, Isso já é natural. Ela vai toda a vida na missa. Esses dias ela falou: eu sei como é que é, mamãe. Jesus desce do céu, abre uma portinha, entra dentro do pão, se esconde lá dentro. Depois. amada. Ó, Aí eu sempre que a Catarina. Aí ela adora Fala. portinha, ela adora abrir e fechar portinhas. Aí o Evandro falou: não, filha, quem coloca Jesus lá dentro do pão é o Espírito Santo. Aí ela assim, mas como é que é o Espírito Santo? Ah, o Espírito Santo a gente não vê. Ai, papai, mas ele é invisível, a gente não vê. Daí o Evandro falou assim: ele é igual o vento. Você vê o vento dela? Não. Mas você sente? Olha lá fora, como as árvores estão balançando. Você tá vendo o vento? Não. Mas o vento tá lá, o Espírito Santo é assim. Então, assim, sabe, dá para criar tanta coisa. E aí a importância, né? Agora eu vou falar um caos aqui. A importância de a gente estar sempre atento quem influencia nossos filhos, né? A gente teve uma pessoa que trabalhou aqui em casa que eu peguei, eu tava lavando a louça e eu escutei ela, a Maria Cláudia falando assim: não, o Espírito Santo é Deus, sim. Do alto dos seus 2 anos e pouco. O Espírito Santo é Deus, sim. Aí a pessoa falou: não, o Espírito Santo é a força de Deus. Aí ela falou Nossa, assim: não não, o sabia. Espírito Santo é Deus. E aí, Não assim, acredito. tipo, 3 anos e martelo dos hereges, assim, sabe? Com certeza a pessoa não sabia nem do que estava falando, sabe? Não tem a menor noção de trindade, não tem nada. Mas ela, por algum motivo, ela já interiorizou isso. Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus Pai é E Deus, muita sabe? coisa pela nossa repetição, né, Keka? Porque também tem coisas que a gente vai repetindo, assim, quando a gente vai conversar alguma coisa, quando a gente vai ensinar alguma coisa, a gente vai repetindo e vai entrando, mesmo que não entenda. A Catarina também pergunta de vez em quando, assim, né? Mas como assim Jesus está naquele pão? Mas como assim? E geralmente eu respondo para ela assim, que é o mistério da fé. E repito o que pode falar no mistério. Eis o mistério da fé. Daí ela fica assim, é um mistério, é. E daí, assim, outra coisa que eu queria falar também daí disso que tu estás falando, a importância daí desses momentos. Tem várias pessoas perguntando ali de oração, de texto, como introduzir, quando introduzir, né? Então, eu acho que, assim, primeiro é fazer, independente deles, tipo assim, a gente não tem que exigir que uma criança pequena esteja, né, ajoelhada rezando, ou do nosso lado rezando o texto inteiro. É a gente fazendo, eles não estão ali meio brincando, meio prestando atenção, né? O texto é um material, é uma oração didática, catequética perfeita para as crianças, porque a gente vai meditando a vida de Cristo. Então, quando a gente reza o texto com a Catarina, né, os mistérios, a gente vai ajudando ela a identificar qual é o mistério, assim, não, aconteceu aquilo, então agora vai acontecer o quê? E daí sempre é até mais meditativo para a gente rezar com ela, porque ela nos obriga a contar um pouquinho mais da história, né? A trazer mais detalhes para ela poder imaginar também. Então é sensacional. E assim, a própria missa, né? Eu lembro que a gente conversava muito isso também. É sempre um dilema, né? Entre assim, querer que os nossos filhos prestem atenção, não façam da missa uma zona, um piquenique, etc. Mas ao mesmo tempo querer que os nossos filhos se sintam à vontade ali. Tipo, não ficar obrigando que fique sentado aqui, não pode se mexer, e só ficar quieto, falar baixo, a gente tá na missa. E criar um ambiente tão chato, tão horrível, que a criança já entra na missa assim, né? Então, é esse equilíbrio que eu acho que é um desafio que a gente tem que estar sempre buscando, mas eles se sentirem à vontade. Quer falar? Pode falar. Não, uma vez tu me falou uma coisa que me marcou para sempre, assim, que a gente precisa criar com as coisas da fé boas memórias nas crianças, né? Se a criança tem a memória de que toda vida que ela vai na missa, o pai e a mãe brigam e olham feio e ela não pode rir, ela não pode levantar, ela não pode ser criança, a criança vai odiar ir na missa. Primeira oportunidade, ela vai querer mais, claro. Ela vai querer ir. Então, assim, não queremos, obviamente, que a criança corra, que grite, que faça nada. Existem limites, né? Existem limites, mas criança é criança. Uma criança de 2 anos não vai ficar 1 hora sentada.
Não vai, nenhuma criança vai, de 2, 3 anos. Então, assim, a Lari tem, na época que a Catarina era um pouco menor, tinha um artifício de levar uma pastinha com desenhos. Aí ela, né, pelo menos ali durante uns 20 minutos ficava entretida com aqueles desenhos. Ainda tentava, né? Tipo assim, nem acho que é a coisa mais certa do mundo, mas tentava, mas ainda tentava fazer. Eu lembro que eu imprimia os desenhos, assim, da história de Jesus mesmo, né? Bíblicos, pra ela estar. Aí, às vezes eu até tentava, assim, fazer com o mesmo tema da missa, sabe? O mesmo tema do evangelho, pra de alguma forma ensinar ali. São tentativas que a gente tem que fazer. Precisa usar esses artifícios para criar esse interesse e não deixar ser uma coisa chata, sabe? Vai ter coisas que, né, que nem quando se a gente vai rezar o texto com as crianças, dificilmente eles vão conseguir ficar sentadinhos ou de joelho mas a gente vai criando hábito. E à medida que a criança vai amadurecendo, ela vai conseguindo viver mais devotamente, né, aquela prática. E daí, a gente falando de missa, né, que eu acho bem importante a gente falar de tocar nesse assunto também, entra também toda a parte catequética lá, porque assim, a gente pode deixar a criança à vontade dentro de alguns limites, né, mas a gente não pode deixar de explicar para ela algumas coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, a gente, né, ia levar ela de pena na missa. Eu tô falando da Catarina porque o outro tem 1 aninho, assim, né, então ele ainda é só colo, não tem muito o que falar dele. Mas a Catarina, a gente tentava deixar ela um pouco mais à vontade. Geralmente, as missas que a gente vai, ela encontra amiguinhos, então ela fica toda empolgada, quer ir falar com os amiguinhos. Então, assim, a gente, né, deixa ela um pouco à vontade dentro desses alguns limites, mas a gente sempre tinha um combinado com ela, que na hora a gente chama para ela a consagração de transformação. A gente fala, ó, tá na hora da transformação, a hora que o pãozinho vai se transformar em Jesus, né? E o vinho em sangue. A hora da transformação é aqui junto com a gente, com a mamãe e com o papai, é a parte mais importante da missa. Essa hora a gente para tudo. Então, assim, a gente sempre teve o hábito de mostrar para ela que esse é o ápice da missa e que aqui não dá, aqui não tem brincadeira, aqui a gente vai ajoelhar e a gente vai olhar, porque esse momento é o mais importante. E de estar sempre mostrando para ela, ó, tá vendo ali? É Jesus, enfim, e repetindo essas coisinhas mesmo para ela, assim, né? E em algum momento eu comecei a fazer uma oração com ela que me toca muito, assim, que eu acho uma coisa muito catequética, eu tenho que falar aqui também. Então, assim, ela sempre quer ir comungar com a gente, né? Ela não fez primeira comunhão ainda, então ela só acompanha a gente. E eu sempre, tipo, volto pro banco e chamo ela para vir rezar comigo, assim. E também, às vezes, pego o meu dedo da comunhão, assim, também faço sinal da cruz nela, abençoo ela, né? Falo que Jesus tá ali com ela também. Daí ela faz a oração assim, daí hoje ela já faz de cor, é a coisa mais bonitinha. Ela reza assim: Senhor Jesus, eu ainda não posso te receber, mas você já pode vir morar no meu coração. Fica comigo, Senhor. E assim, repetindo essa oração, toda a missa, sabe, já vai construindo nela, primeiro, a fé de que Jesus está ali, vai construindo nela a fé de que o desejo, né, a ânsia por comungar. E daí, assim, agora, isso foi muito legal também, porque daí agora na quarentena, assistindo as missas em casa, nós também não podíamos comungar de verdade, né, fisicamente. Nós também tínhamos que fazer a comunhão espiritual. E daí a gente fazia com ela a oração dela. Então, assim, aquilo ia tocando muito ela também, né? E despertando mesmo essa coisa, assim, não, eu quero muito comungar, mas eu quero muito ter, enfim. Tô falando isso para dizer que, assim, que a gente tem que aproveitar tanto esses momentos grandes, digamos, catequéticos mesmo, né? De missa, de oração, de terço, mas também os pequeninos do dia a dia, que às vezes a gente tende a calar, né? A mandar calar, assim, a cortar muito. E uma coisa muito, muito, muito importante. A criança, quando a gente ensina alguma coisa da fé, a gente lê um livro, a gente lê a Bíblia, a gente conta alguma verdade para a criança, ela precisa de tempo para sedimentar. Eu vejo isso muito na Maria, assim. Ela precisa de um ócio. Ela precisa ficar ali brincando sozinha. E quando ela tá ali, aquilo ali, ó, tá funcionando, funcionando, funcionando. Daqui a pouco ela vem com uma pergunta. Então, assim, se a gente fica o tempo inteiro ocupando os nossos filhos com desenho, com televisão, com coisa, a criança, ela não tem tempo para sedimentar as coisas que ela aprende, né? Então, assim, ensinar e assim, a fé é essa chuvinha fina, né? Essa chuvinha fina. Vai chovendo, vai chovendo. E quando chega uma hora, a pessoa se encontra totalmente encharcado.
É assim que é com a criança, né? A gente vê que a gente ensina uma coisa e às vezes semanas depois a criança vem com aquilo assim, ah, meu Deus, ela entendeu. Eu achei que ela não tinha nem escutado o que eu falei. Aham, aham, aham. Tudo ali sedimentando. Ô, Então, Queca, a gente reza todos os dias Ave Maria, né? E que em algum momento, que eu já não sei agora, a gente fala pecador, né? Rogai por nós pecadores. A gente reza aquilo toda noite. E um dia eu tava lendo um livro para ela, algum livro, não lembro qual livro que era, acho que era um livro de alguma história de santo, não lembro. Que em algum momento falava, eu acho que foi uma aparição de Nossa Senhora, que pedia para rezar pelos pecadores, alguma coisa assim. E naquele momento chamou a atenção da Catarina, o pecadores, né? E dela, como assim, mamãe? O que é pecadores? Daí eu expliquei e tal, e falei que todos nós somos pecadores. Ela ficou estarrecida, chocada, tristíssima com essa informação, assim, sabe? Que nós somos pecadores. E eu explicando que não, filha, mas assim, todos somos pecadores, até os santos e as pessoas que estão no céu, e Santa Terezinha, que ela adora, e não sei o quê. Você foi explicando, assim, né? Não tem problema, porque ela entendeu, sei lá, que pecadores, tipo, ia pro inferno, né? E eu tentando explicar aquilo, mas eu sei que ela ficou bem isso, assim, ó, matutando aquilo dias, sabe? Eu botei ela pra dormir, saí do quarto, ainda escutei, eu cheguei a escutar ela falando disso sozinha na cama, assim, ela ficou chocada que nós éramos pecadores e que, enfim. E depois aí no outro dia, da gente rezando a Ave Maria de novo, e daí ela associou, sabe? Oh, mamãe, pecadores! E daí caiu a ficha dela, assim, sabe? Uma palavra que ela escutou sempre. Assim é com a gente, né, gente? Assim é com a gente. Quantas coisas a gente não escutou a vida inteira, em algum momento caiu a ficha, em algum momento fez sentido. É assim com os nossos filhos também. E a gente pode presenciar isso, né? A gente pode presenciar, se a gente deixar, se a gente realmente se envolver e participar desses momentos com eles, a gente pode presenciar muitas dessas caídas de fichas, assim, né? Desses toques de Deus ali no coração deles, né? Que eu acho que deve ser, que é já uma coisa das coisas mais lindas. Eles ainda têm essa fé, né, Keka? Fruto da nossa, assim, né? Tipo, indo. Mas em algum momento, se Deus quiser, se Deus der a graça, elas vão ter um encontro pessoal delas com Cristo também. Né? E eu vejo essa educação na fé como a gente só preparando o terreno. Porque é claro que não é isso. É claro que essa fé ainda é muito imatura. É claro que elas vão precisar de um encontro delas de verdade. Que só isso não basta. Né? E realmente que Deus dê a graça de elas terem esse momento. Mas se a gente não preparar bem esse terreno, esse momento pode simplesmente passar ou ser aquele fogo de palha que não acontece nada, né? Mas se a gente preparar mesmo bem esse terreno, quando a graça vier, né? Quando Deus tocar o coração delas, quando elas de verdade, assim, não só saberem que Deus está ali, mas se sentirem amadas por Ele, sentirem a presença deles, aí aquilo tem muito mais chance de ficar. Daí aquilo tem muito mais chance. É como se daí tudo na vida delas fizesse sentido, né? Tudo que elas aprenderam, agora com as sensações, tudo fecha e fecha, né? E elas e daí tem a conversão verdadeira. 2 minutos para e acabar. Deus, ele se manifesta, ele não vem assim, né? Geralmente, Jesus não desce do céu e fala com a gente. Ele se manifesta através das coisas que a gente leu, que a gente assistiu, que a gente ouviu. Então, assim, se a criança é uma caixa vazia, ela não tem nada de bíblico, de catequético dentro dela, dificilmente ela vai conseguir, como é que eu posso dizer assim, linkar as coisas da vida dela com as coisas de Deus, né? As ocasiões, os acontecimentos, as decisões que ela tem que tomar com as coisas de Deus. Então tem que estar tudo ali dentro para, na medida do que for acontecendo, ela ter onde buscar, ela tem ali a virtude, ela tem a vida do santo, ela tem uma oração, ela tem. Porque tá tudo ali guardado, assim. E na hora propícia, ela vai ter de onde tirar, né? Isso mesmo. Ai, tá acabando. Tá acabando, que lindo, eu queria continuar. Que bom, gente, várias pessoas ali dizendo que tá sendo muito bom. Pra gente também, muito bom falar desse tema, acho que é um tema que nos mobiliza bastante, né? Muito bom falar disso, muito bom pensar nas nossas pequenas, vontade de ir lá abraçar agora. Mas é uma graça, assim, é uma graça muito grande. Acho que é um dos privilégios mesmo da maternidade, né? A gente poder vivenciar isso. 30 segundos. Boa noite, gente. Obrigada por estarem com a gente até aqui. Se gostaram dessa live, quiserem dar um print, compartilhar nos stories de vocês, ou divulgar também, compartilhar para as amigas, para assistirem, para mais pessoas, para a gente poder ajudar mais pessoas também. E é isso, obrigada, amiga. Eu amei muito estar contigo. Obrigada. Ai, amanhã tem mais uma live com a Pamela. Depois olhem lá no Instagram. Então tá, Quer beijo. falar? Beijo, gente. Boa noite.